Olá, pessoal, ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Esse programa, que é o Conjuntura Astral, ele tem como objetivo fazer uma avaliação da conjuntura astrológica desse momento, quando existe algum fenômeno que é do interesse da análise astrológica, eu venho e faço uma gravação simples, direta, objetiva, para dar um posicionamento em relação a esse momento que estamos vivendo. Astrologicamente, o ingresso do Sol em Áries, que é o início aqui do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, é considerado o início do ano novo solar ou ano novo astrológico. Nesse momento, então, calculamos o mapa desse ingresso do Sol em Áries, com precisão, para cada país, se faz para a capital do país ou para o lugar onde houve a proclamação da independência daquele país. Com esse mapa, nós podemos ter alguma antevisão das tendências para aquele ano. Isso é interessante observar, porque nós estávamos ainda sob o mapa de 2020, até agora, quando começa, então, o ano novo astrológico. Por isso que as condições que a gente está vivendo ainda, né, são condições muito semelhantes ao ano passado, porque estamos ainda sob a mesma influência daquele mapa. Então, eu vou trazer aqui a imagem desse mapa de 2021, que então começa agora, no dia 20, para a gente poder ter um olhar, né, de tendências, um olhar para um novo horizonte, que eu, particularmente, sempre procuro ver o sentido positivo que existe nessa condição astrológica, sem deixar de olhar os aspectos que são desafiadores também, mas procurando fazer uma análise de forma que a gente encontre caminhos para se conduzir diante da realidade que nós estamos vivendo. Isso é uma forma que eu compreendo, por isso eu realizo esse trabalho também, da gente se defender de ser manipulado, seja por influência de A, B ou C, da mídia ou de qualquer outro tipo de influência que está sujeito a cada um de nós receber, né? Então, é importante uma visão que nos permita abstrair compreensões específicas e nos permita ter uma visão mais ampla, mais global, de forma a gente poder se sentir melhor, porque diante de tantas adversidades, tantos desafios, tantas lutas, é importante manter o pensamento firme, direcionado aos objetivos de crescimento e de realização que certamente todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, desejam para a sua vida. Então, eu vou colocar aqui agora a imagem do mapa astrológico desse ano, né, de 2021, né, 20 de março de 2021, às 6 horas e 37 minutos, calculado aqui para Brasília, a gente tem esse mapa astrológico. É interessante observar que, diferente do mapa do ano passado, nesse ano nós temos no próximo aqui ao ascendente, a própria presença do Sol, que já era um fato do ano passado também, mas temos Vênus junto ao Sol, e isso traz uma perspectiva mais harmônica, mais positiva. O planeta Vênus, quando ele está posicionado em Peixes, que é o caso aqui desse mapa, ele representa uma condição favorável. Vênus é considerado na astrologia o pequeno benéfico. Quando ele se posiciona em Peixes, é uma posição de exaltação, considerada na astrologia uma posição de qualidade positiva. E o ascendente é o povo, as pessoas, a nação. Então, a gente pode ver uma condição de uma tendência de se chegar num ponto melhor de equilíbrio. Eu acredito que nessa situação da pandemia, até porque esse Vênus está junto a Netuno também, muito próximo aqui, 8 graus de distância, mas é uma aproximação, e também Mercúrio, todos na casa 12. E a casa 12 é a casa ligada a essa saúde pública, essa condição toda que nós estamos vivendo. Eu vejo uma virada,
uma mudança, uma chave que se vira. É óbvio que as coisas não são assim da noite para o dia, né? Há um movimento, há uma tendência, mas numa primeira avaliação, este mapa de 2021 é um mapa com condições astrológicas mais favoráveis do que o de 2020. Isso, para mim, já é um alento, porque já traz um horizonte. O Vênus com o Netuno em Peixes na casa 12 traz também para mim uma perspectiva das vacinas, ou da imunização, de uma forma geral. É certo que continua, o vírus está aí, né? Nós não conseguimos apagar ele, nós conseguimos nos defender. Então, esse aspecto traz para mim uma visão de que vai haver uma efetividade nesse procedimento de imunização pelas vacinas, acredito eu, mas e outras pessoas se cuidando, fazendo da maneira que cada um acredita que pode ser, mas do ponto de vista coletivo, do ponto de vista astrológico, é uma condição mais favorável, certamente. Com relação a outros fenômenos que aqui se apresentam, né, o meio do céu representa o destino. Nós podemos dizer que o meio do céu, desse mapa que vale por um ano, é então aonde nós vamos chegar nesse ano, né? Aqui é o signo de Capricórnio, que é um signo de terra, um signo prático, objetivo. Então, nós temos um ano onde o pragmatismo será um tom dominante. Quem tiver condições de, na sua vida, também se conduzir de uma forma prática, de uma forma objetiva, estabelecendo metas, né? O Capricórnio aqui representa aquela cabra montanhesa que sobe mesmo a montanha, por mais árida e difícil que seja, ela está sempre subindo, buscando ter uma condição melhor, né, de alimentação, de segurança. E nós também podemos nos sintonizar com essa vibração e buscar esse horizonte. O planeta que rege o meio do céu é o Saturno, que está no signo de Aquário, que é um signo também associado à sua regência, portanto, numa posição favorável, que indica concretização de planos e projetos. O fato dele estar em Aquário e Júpiter, aqui ao seu lado também em Aquário, os dois fizeram uma conjunção no início do ano, no final do ano passado, e essa conjunção vale por muitos anos, porque inicia um novo ciclo na perspectiva aquariana. E o que é a perspectiva aquariana? É tudo isso que nós estamos vivendo, o desenvolvimento da internet, das comunicações no ar, né? As nuvens de dados, nuvens de informação. Então, essa tendência é uma tendência irreversível, que a pandemia fez com que houvesse uma aceleração. E agora, com Saturno ainda em Aquário, durante esse ano de 2021, nós vamos ver as empresas, as pessoas, continuando nesse novo arranjo de modalidade de comunicação, de trabalho e de integração social. Óbvio que vamos ver o retorno das atividades presenciais, do contato entre as pessoas, isso é da natureza humana, e eu acredito fortemente que esse mapa representa, ao longo desse próximo ano, a gente se libertar desse aprisionamento que a gente, de certa forma, está vivendo. A Lua está em Gêmeos, nesse mapa, é uma Lua crescente em Gêmeos, representando mudanças. Então, nós vamos ter mudanças no dia a dia, mudança no movimento, mudança no comportamento, trazendo para nós, por ser em Gêmeos, e regente da casa 3, que é a casa da própria movimentação, uma força que eu, na minha visão, compreendo de que nós vamos estar nos movimentando mais, retomando atividades, viagens, contato entre as pessoas. Então, eu vejo como um mapa que tem esse sentido positivo. Repito, não é da noite para o dia, não é que agora 20 de março, então 21 de março está tudo resolvido. Não é assim, as coisas são graduais. Esse próprio meio do céu em Capricórnio indica aquela subida degrau a degrau para a gente chegar nos resultados. E tem os elementos políticos aqui envolvidos nesse mapa também. Os elementos políticos continuam, obviamente, com seus conflitos. Saturno está em quadratura com Urano, essa quadratura ela é o desenvolvimento de um ciclo que já vem há alguns anos, né, trazendo para nós alterações na economia, né, movimentos que trazem flutuações, medos, receios e até crises econômicas.
Então, estamos diante de um momento de uma certa crise que exige um rearranjo. Por conta do Urano estar na casa em Touro e na casa 2, que é a casa do dinheiro, eu compreendo que há uma perspectiva de uma liberação, né, no aspecto da economia, no sentido de uma redução de impostos tributária, né, uma mudança tributária que, de alguma maneira, venha facilitar um pouco a circulação do capital. Mas como Saturno está envolvido no processo, né, é sujeito a resistências conservadoras ou de resistências políticas ligadas naturalmente a perspectivas mais antigas, vamos dizer assim, né? Então, o Saturno com Urano, Saturno rege mais a tradição e Urano rege a libertação, o novo futuro, o que vem de uma forma mais livre. Então, há um conflito nesse sentido e a gente continua assistindo às polarizações, né? No ambiente político, nós temos o Plutão no meio do céu, na casa 10 ainda, que reforça a figura do poder executivo, né, de alguma maneira, presente e fazendo aquilo que lhe é de característica fazer. O Plutão é um planeta de força, de poder, né? Então a gente continua vendo essa condição. E a oposição, que é regida aqui pela casa 4, nós temos o signo de Câncer, com a Lua, né, em Gêmeos, a oposição tendo mudanças, né, mudanças em seus direcionamentos, em seus posicionamentos, e a gente vê que já houve uma mudança com essas alterações aí nas decisões do STF, né, trouxe mudanças no quadro político. Isso já está refletido aqui nesse mapa, né, mostrando que surgem, então, novos horizontes também. Então, no ano 2021, sob esta ótica, para o Brasil, de uma forma geral, que eu estou olhando aqui o mapa calculado para Brasília, ele me parece um ano melhor para nós, né, simples mortais que estamos aqui no dia a dia, um ano que continua com as suas dificuldades e contrariedades políticas, né, dificuldades de governabilidade, coisas que estão acontecendo aí, e a gente vê, e um novo alento para a economia. Por que um novo alento para a economia? Porque esse Urano forma um bom aspecto com o meio do céu, e o Mercúrio, que é um outro planeta muito importante para efeito de negócios, de transações e realizações empresariais, vamos dizer assim, negociais, o Mercúrio forma um bom aspecto com o meio do céu. Então, e também um bom aspecto de Mercúrio com Urano. Isso traz, então, uma perspectiva renovadora, né? Eu falei em termos tributários, que eu vejo que esse é um aspecto forte, mas também em termos comerciais. O e-commerce, a nova economia, ela, por esses aspectos aqui, está crescendo, continua ampliando seus horizontes. Então, todos aqueles que puderem, na sua vida profissional, estarem mais afinados com essa perspectiva dessa nova economia, que é uma economia muito ligada com a tecnologia, terá um crescimento sustentável e reconhecido. O outro aspecto, que no Brasil é um aspecto bem forte, ele diz respeito ao setor agropecuário, que continua com seu crescimento, aqui regido pela Lua, formando bons aspectos com Saturno, que é o regente do meio do céu, o que indica prosperidade, crescimento sólido e estruturado. A mesma coisa no ambiente imobiliário, no setor imobiliário da construção civil, nós vamos ver um reaquecimento novamente. Tudo isso que eu estou falando é gradual, né? Não é dia 21 de março, é gradual ao longo do ano. Um reaquecimento também do comércio, né, imobiliário, se é que ele sofreu, né, uma queda e vem retomando devagarinho por condição desses aspectos. Então, para a nossa vida cotidiana, agora trazendo de volta para nós, aqui, como eu falei, os simples mortais, né, eu vejo que é um ano onde teremos a possibilidade de estar mais ativos, operantes, em movimento e realizando as nossas metas de vida. Então, obviamente que os desafios continuam presentes, alguns deles não tão fáceis de lidar, como eu disse, né, as polarizações de compreensão, de conhecimento, tudo isso continua ainda em voga, né?
mas nós podemos nos conduzir com objetividade no nosso destino, porque o ascendente está no signo de Áries, e Áries é a locomotiva do zodíaco. Áries é seguir em frente, é o guerreiro, o lutador que vence as batalhas. E o Marte, que é o regente desse ascendente, está em Gêmeos, é um signo primeiro de duplicidade, e daí a gente vê a continuidade da polarização do povo, né? Mas também um signo de movimento, um signo do plano assim de novas ideias, né? De fazer seguir para frente e não ficar parado, observando simplesmente. Então, estando com Marte aí formando ainda, esse Marte também forma um bom aspecto com Saturno, mostra para mim um ano de produtividade. Quando eu falo isso, eu vou fazer uma ressalva aqui. As pessoas sempre ficam olhando sob o ponto de vista de números que são apresentados, ou pela imprensa, ou pelo governo. Eu estou falando aqui de pessoas. Estou falando aqui que nós, nesse ano, podemos nos sintonizar com essa vibração e sermos mais produtivos. Colocar nossos planos, nossos projetos em prática e começar a realizar aquilo que a gente vem desejando, ou sonhando, ou imaginando há um tempo. É um ano com essa energia, com essa vibração. Então, tudo depende de como é que nós nos posicionamos frente à realidade. Esse é o ponto. A realidade é essa que eu estou falando aqui. Desafios continuam, soluções já com mais clareza se apresentam nesse nível coletivo. Mas a força desse ano é uma força de produtividade, uma força de realização. Quem tiver condições de estabelecer metas claras e objetivas, terá também condições astrológicas favoráveis para a realização dessas metas. É óbvio que depende do mapa astrológico de cada um também, como é que estão as vibrações internas de cada um e como é que cada um pode se conduzir. Mas o que eu estou dizendo é que a maré, no sentido geral, ela diminui a sua turbulência gradativamente e começamos a entrar numa maré mais favorável no sentido amplo daquilo que eu posso ver aqui. Então, de qualquer forma, eu quero deixar essa mensagem aqui, porque eu vejo que no meio de tanta conturbação, de tantas informações, de tantos pensamentos negativos, é sempre bom a gente ver que existe sim numa linguagem popular, a luz no fim do túnel, mas na linguagem astrológica existe a luz dos astros, que nos permite também uma sintonia com o lado positivo dessas vibrações, né? Dessas luzes, vamos dizer assim. Então, eu desejo a todos vocês, no sentido astrológico, um feliz ano novo. E se você gostou, está gostando dos vídeos do meu canal, eu peço que você dê o seu joinha, você se inscreva no canal, compartilhe, indique para amigos. O meu objetivo é trazer uma astrologia que seja prática, objetiva, que seja, assim, tecnicamente também adequada, correta, e traga uma condição para que a gente possa se conduzir de forma mais positiva e assertiva. Então, grato pela sua audiência e nos vemos em breve.